E aí galera, tudo bem? Bom, eu sou o Caio, um dos professores do Passe Bem Concurso, curso especialista nas partes práticas em concursos policiais. Nós preparamos os candidatos para o TAF, orientamos para o exame médico, também preparamos para o exame psicológico, temos um curso preparatório só para o exame psicológico e orientamos na IES. E entramos com uma de segurança em concursos policiais, tá certo? O nosso curso você só paga se passar depois do terceiro mês de ingresso na Polícia Militar ou na Polícia Civil, ou também em qualquer outro cargo policial, tá certo? Nossa média de aprovação segue até o momento 95%, 97%, tá ok? E hoje, seguindo a sequência de vídeos, nós fizemos alguns vídeos sobre orientação para o exame psicológico, o exame médico, a IES, e hoje nós vamos falar sobre o TAF, para soldado, segunda classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá legal? O que é o TAF, né, senhores? O TAF é o teste de aptidão física, no qual os senhores vão fazer após passar na prova teórica. A ordem de classificação para o TAF é devido ao nome, né? Então a letra A é os primeiros da linha de frente, depois a letra B, enfim, tudo mais. A sequência então não é por nota para fazer o TAF, a sequência para a convocação para o TAF é devido à ordem alfabética, tá legal? Se você porventura tiver alguma dúvida que não for sanada nesse vídeo, entre em contato com a gente. Visite o nosso Facebook, coloque lá no Facebook Passe Bem Concurso, né? Curta a nossa página, ou se inscreva no nosso canal, porque constantemente nós estamos lançando vídeos sobre as fases aí da Polícia Militar, ou visite o nosso site www.passebemconcursos.com.br. Também temos o WhatsApp 11 98626 1176. Algumas vezes os candidatos mandam, são várias mensagens, né, muitas dúvidas, senhores, então demoramos um pouquinho para responder, mas sempre respondemos todas as dúvidas com qualidade, tá legal? A primeira dúvida que nós vamos tentar sanar é sobre a questão da documentação. Leve um documento original seu, o RG, habilitação, tá certo? Não chega lá sem documento porque você não vai poder fazer o exame, tá? Então leve o seu documento original. Você foi recomendado, né? Inclusive alguns candidatos recebem a cartinha da VUNESP com as recomendações como ele tem que ir para o dia, né? Inclusive a parte da documentação. E com relação a atestado médico, Caio, como é que eu faço para tirar o atestado médico? Senhores, o atestado médico que é previsto pelo edital, ele tem prazo de validade, então ele tem que estar entre 45 dias a contar com o dia do exame físico. Se o atestado médico que você levou lá na polícia tiver mais que 45 dias, já não vale mais, perdeu a validade, tá legal? E não leve nunca atestado falso, tá, senhores? Porque tem isso, eu falo porque já aconteceu, a gente conhece casos assim, candidatos que levam atestado falso lá na Polícia Militar. Além de perder o concurso, corre risco de ser preso, porque é crime, tá legal? Então não faça isso. O atestado médico tem que ser aquele certinho, correto. Caio, não quero levar, não tenho condições de levar o atestado médico, né? Ou esqueci, não tem problema, senhores, não é obrigatório, está previsto no edital, né? Você pode assinar um termo de responsabilidade no dia do exame físico e fazer o teste físico tranquilamente, tá? Então não é obrigatório. Se você for um candidato precavido, aqueles que gostam tudo certinho, né? Leva o atestado médico. Mas se não tem problema, você assina um termo de responsabilidade. Bom, com relação ao horário, né? Nós que já passamos por essas fases, senhores, prova teórica, exame físico, né? Exame psicológico, enfim, sabemos a angústia que é, porque nós temos o conhecimento prático também, né? Então, sabemos da dificuldade que é chegar no horário, candidatos que moram no interior, moram longe, em São Paulo, na capital, né? E vocês vão fazer o teste físico na Escola de Educação Física da Polícia Militar, fica no centro de São Paulo, ali na Cruzeiro do Sul, tá? Mas a recomendação que eu tenho para dar, já faça o caminho antes de fazer lá na Polícia Militar. Conte com imprevistos, né? Imprevisto pode acontecer com qualquer um. E aí, às vezes, por um imprevisto de 5 minutos, como nós já vimos constantemente isso acontecer, todo edital, todas as turmas têm isso, aconteceu um imprevisto, o candidato por 5 minutos perde o concurso. Se eu chegar 5 minutos atrasados lá, cá, eles vão abrir o portão, deixar eu fazer? Não vão deixar, senhores. A Polícia Militar, ela é extremamente rígida a horários, né? Se você atrasar, conte já com a sua inaptidão, porque senão eles não vão deixar o senhor fazer. Dificilmente eles vão deixar o senhor fazer a etapa do concurso,
tá certo? E eles não estão errados, porque está previsto no edital, tem que ter disciplina, né? O princípio do militar é a disciplina, né, senhores? O portão, a autorização para entrar na escola de educação física, né? Geralmente está autorizado às 7 da manhã, né? Mas nós percebemos que tem candidatos que chegam lá às 6 da manhã, 5 horas, ele já começa a se habituar ao terreno, já começa a se habituar, o nível de estresse, a adrenalina dele vai baixando, então ele vai se acalmando, vai conversando com as pessoas, né? com os outros candidatos, faz amizade. Isso já conta muito para a sua aprovação, senhores. Tá certo? Então, a dica é o horário. Procure fazer um caminho um dia antes, 2, 3 dias antes, conheça o percurso que você vai fazer e não atrase. Porque se atrasou, dificilmente o senhor vai ter a autorização para fazer o teste, tá legal? Então, geralmente, os portões, o TAF começa às 7 horas, tá certo? Chegando atrasado, chegue meia hora com antecedência no mínimo. E quando os senhores entrarem na Escola de Educação Física, a próxima etapa que irão fazer, após a conferência de documentação, né, chamada e tudo mais, vai ser a medição de altura, né? Vai ser auferido a altura dos senhores, verificar se o candidato tem a altura mínima, né, para permanecer nas próximas etapas, tá legal? Bom, com relação ao anexo 1, né, o item 1.9 do anexo 1, o anexo A, né, os candidatos masculinos com relação à altura devem ter no mínimo 1,65 descalço ou sem cobertura, né? Então, os senhores descalço, numa posição ereta na parede, devem ter no mínimo 1,65 para candidatos masculinos, tá legal? Para os candidatos do sexo feminino, a estatura é 1,60 m, também descalço e sem cobertura, ou seja, sem nada em cima, né? Então, numa posição ereta, como essa moça que vocês estão vendo na parede, vai ser assim a medição na Polícia Militar. Os senhores vão ter que ter a candidato do sexo masculino 1,65 m e feminino 1,60 m, tá legal? Caio, eu tenho 1,64 m, e agora, o que eu faço? Sexo masculino, né? Senhores, alongamento conta muito. Recomendo os senhores procurar um especialista. Nós do Passe Bem Concurso temos professores de educação física especialistas só nessa fase, tá? Especialista, inclusive já foram da Escola de Educação Física, são homens de conhecimento, mulheres de conhecimento que dão aula para nós. E o que nós percebemos é que o alongamento, senhores, ele contribui muito. E a postura que você tem no seu dia a dia também contribui muito para você aumentar poucos centímetros. E isso pode dar o seu hábito, tá legal? Mulher que tem 1,60 m, tem 1,59 m, 58, vou reprovar? Alonga. Antes de fazer o exame, a aferição de altura, né, a medição, faça um alongamento, corrija a postura. Se você tem problema de altura, procura a gente do Passe Bem Concurso antes do exame físico, tá legal? Bom, slide. A recomendação que nós temos para dar sobre o exame físico também é sobre a postura do seu pé. Você sabe qual que é a sua pisada, candidato? Tem que saber. Então, por exemplo, tem pessoal que tem um arco médio, ou seja, o pé normal. Você tem que saber qual é o tênis que você vai usar. Candidato que tem um arco médio, pé chato, o arco alto, né? Cada pisada de pé tem um pé ideal. Cada pisada de pé tem um tênis ideal e recomendado. Se você vai com qualquer tipo de tênis, despreparado, material bélico lá, né? Vamos dizer assim, você vai para a guerra com material bélico despreparado, você vai morrer no combate. Então, um candidato preparado é aquele candidato que sabe das suas circunstâncias. Ele sabe qual tipo de material que ele tem que ir, né? Muita gente vai fazer o TAF, senhores, com aquele tênis que é de jogar futsal, jogar bola, né? Aquele tênis reto. Não é recomendado, senhores, porque você pode se lesionar e é muito arriscado. O tipo do exercício que vocês vão fazer na Polícia Militar é tipo de exercício de corrida. Então, os senhores têm que estar preparados com um tipo de tênis que a palmilha é um pouco mais alta. Tênis de corrida mesmo, tá legal? Então, qual é o seu tipo de pé, candidato? Né? É o arco médio pé chato ou o arco alto? Identifica aqui no slide qual é o seu tipo de pé, tá certo? Veja o seu caso. Eu acho que eu estou vendo, então meu pé é chato, meu pé
Então, escolher o melhor tênis para você praticar o exercício no dia do TAF lá, tá legal? Se você tem um tipo de pé arco normal, como foi mostrado no slide anterior, o seu alinhamento do pé vai ser neutro, do jeito que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Qual tipo de tênis então é recomendado para mim, Caio? O tênis com maior estabilidade. Então, quando você for comprar um tênis lá na loja de esporte lá, eu vou fazer um teste físico, eu gostaria de um tênis com muita estabilidade, porque o meu tipo de pé é neutro, o arco normal. Se o seu pé for arco cavo, né? Olha como é que é o formato da sua perna, um pouco para fora, supinado. Então, o tênis que é recomendado para você é o tênis com maior amortecimento, tá legal? Se o seu pé for arco plano, pronado que se diz, né? Olha o formato da perna, como é que ela faz. Então, o tipo de tênis recomendado para você é o tênis com maior controle na passada, para você não perder tempo também na corrida de 12 minutos, senhores. Tá legal? Então, é importante você reconhecer aqui a sua pisada. Qual tipo de pisada que você tem? Os ortopedistas, né, identificam a pisada, detectam as anormalidades na coluna e problemas através do formigamento e pela postura incorreta, enfim. É importante que o atleta reconheça a sua pisada para evitar lesões nos tornozelos, joelhos e na coluna. Tem muitos candidatos que se lesionam no dia do TAF e perdem o concurso, porque não conhecem a sua pisada, a forma que ele corre, enfim. Se você tem uma pisada pronada, você tende a desgastar mais a parte da ponta do pé direita. Tá vendo lá como que é a primeira pisada aí, ó? Se você tem uma pisada normal, olha como que é. O pé, a parte frontal do pé como um todo, ela vai para o chão primeiro. Supinada é a parte externa direita do pé. Vendo? Então identifica aqui, a dica é identifica a sua pisada, procure um tênis apropriado para você fazer o exercício físico lá. Com que roupa que eu tenho aqui, Caio? Mulheres. A mulher, a famosa calça leg, né? Ou uma bermuda, né? Uma camisa normal. Os homens também. Pode ir com bermuda térmica? Pode ir, é recomendável, né? Uma bermuda térmica, uma bermuda, uma camisa normal, uma camiseta esportiva. Só não pode ir com calça jeans, né, senhores? Tem muitos candidatos que vai fazer o teste com calça jeans e não é recomendado pelo edital, inclusive ele é barrado e não pode fazer o exame físico. Tá legal? Então a roupa de educação física é apropriada e recomendada pelo edital para fazer o teste físico. Das dúvidas? Vem a primeira aqui então, a tabela de pontuação para o TAF masculino, está aqui, né? Flexão, abdominal, corrida de 50 metros, corrida de 2 minutos e você tem a pontuação do lado direito. A primeira tabela é do TAF masculino, é de baixo, é a tabela do TAF feminino, tá legal? Feminino também segue a sequência, é a mesma, é flexão, abdominal, corrida de 50 metros, 12 minutos e a pontuação. Vamos trabalhar que você vai tirar 100 pontos em tudo, né? Você é um caveira. Então, se você fazer 32 flexão em 1 minuto, 100 pontos. Masculino, né? 42 abdominal em 1 minuto, 100 pontos. Corrida de 50 metros, se você fazer em 6,75, 100 pontos. Corrida de 12 minutos, se você fazer 2,800, 100 pontos. Feminino, segue a sequência lá embaixo, a mesma coisa, né? Só que aí muda algumas coisas para as mulheres, né? Algumas pontuações para mulheres vão mudando, né? E a postura do exercício muda apenas na flexão. As mulheres vão entender daqui. O primeiro exercício, então, que os senhores vão fazer no TAF da Polícia Militar é a flexão de braços. Vamos começar aqui com a flexão de braços masculina. Tá certo? Qual é a postura correta, então, Caio, para fazer lá? Vocês percebem que do lado esquerdo tem um boneco aqui, né? Que tem um bloco debaixo dele. Essa é a postura correta. Esta é a postura correta que vocês vão ter que fazer a flexão de braços na Polícia Militar. Você percebe que o corpo está ereto, né? O corpo é totalmente ereto, não fica empinado nenhuma parte do corpo. A distância que ele desce é mais ou menos de 1 palmo do chão, que é o bloco, né? E a distância que ele sobe, o cotovelo, a flexão de braço fica ereta, né? Ele estica totalmente o braço. Essa é a flexão de braço correta para fazer na Polícia Militar para o TAF masculino. Tá legal? O candidato que fica
Tem muito candidato que não consegue fazer 1, 2, 3 flexão e faz, né? Com o tronco elevado, ou com a parte lombar empinada. O avaliador, senhores, ele não conta. Tem candidato que fica lá e fala, eu fiz 45 flexão. Aí o avaliador contou 10. Né? Porque ele conta apenas a postura correta, senhores. É muito rigoroso, tá? Então treine corretamente. Se você tem muita dificuldade, quiser procurar o nosso curso, treine corretamente, tá? Fica muito triste quando o candidato contou 50 flexão. Aí quando ele vai ver, o avaliador contou só 15. Né? E ali por besteira ele é reprovado. Flexão de braço para o sexo feminino, a diferença é esse banquinho. Essa foto que os senhores estão vendo, inclusive, é lá na Escola de Educação Física, onde vocês vão fazer o TAF, tá certo? Na quadra de futebol. Esta é a posição aí que as mulheres vão fazer a flexão de braço, com apoio, né? Um banquinho, tá certo? Não sei se é mais fácil, não sei se é mais difícil, mas essa é para as mulheres, tá certo? Então as mulheres que irão treinar para flexão, tem que treinar com um banquinho. Percebe que o joelho, né? O joelho fica muito próximo da linha branca do banco, tá certo? O joelho fica em cima, na verdade, da linha branca, e a parte do corpo do joelho para frente, do tronco para cima, né? Fica para fora do banco, e com o joelho, a perna ereta, e você vai fazendo as flexões e vai se contando. Tá ok, mulheres? Treine com esta posição, porque é a que vai cair para você na Polícia Militar. Cara, eu vou treinar Muay Thai, vou treinar boxe, vou treinar qualquer outra coisa. Não compensa, senhores, tá certo? Compensa você fazer o treino correto, o treino específico para a Polícia Militar. Você corre até o risco de fazer exercícios assim, se lesionar e perder o concurso. Abdominal. A posição que os senhores vão começar é a posição 0 que vocês estão vendo aí a primeiro desenho. Depois, cruza-se os braços com o joelho e depois volta para a posição. Senhores, a dica número 1 é: quando você for fazer abdominal, o colchãozinho que a PM vai te dar lá para você fazer, empurra ela para baixo, para cima, na verdade, da parte lombar sua. Por quê? Você tem que bater bem as costas da mão no chão, porque senão o avaliador não vai contar. Tem que fazer barulho, senhor. Você tem que bater com vontade, tá certo? E se você está com a almofada na parte só do tronco, você vai bater no chão, vai machucar a mão. Então bata a mão no colchãozinho, tá legal? Outra dúvida, senhores, vocês percebem que tem uma figura aqui que tem um rapaz fazendo a flexão. O cotovelo, ele tem que cruzar da forma que esse rapaz está fazendo aqui, ó, o joelho. Se você chegou até a metade, não passou para baixo, não vai contar. A posição correta em cima é esta aqui, ó, da flexão que esse rapaz está fazendo. Tá legal? E para as mulheres, a mesma coisa. Tudo bem? Muda-se só então do TAF masculino para as mulheres. A forma do exercício é a flexão, o resto é igual. A sequência, o próximo exercício é o tiro de 50 metros e corrida de 12 minutos. Né? O tiro de 50 metros, alongue bem, se prepare, porque senão você não vai conseguir, vai se lesionar e não vai conseguir dar sequência à última etapa, que é a de 12 minutos. Então alongue, se aqueça bem, se prepare, né? Para fazer esse exercício, tá legal? Amarre bem o cadarço, foque bem, dispare, né? Porque tem muitos candidatos que, não vou aqui é um ponto fraco, vou devagar, que eu recupero lá na frente que é o próximo exercício, que é o de 2 minutos, você não consegue, está cansado e perdeu. Então aproveite cada exercício como se fosse o único, tá certo? Tem muita gente, senhores, tem muito candidato que vai para lá e fala assim, se não der, eu vou contando com o mínimo, né? 201 pontos é o mínimo para eu passar. Aí bombou em um exercício e reprovou. Tem muita gente que reprova por 200 pontos. Faltando 1 ponto, senhores. É 1 ponto que o candidato reprova. Então você tem que com a cabeça que você vai gabaritar em tudo, senhores. Dá o máximo de você. Candidato preparado, candidato de sucesso, é aquele que vai para lá para gabaritar. Não vai contando com o mínimo. Candidato fracassado é aquele que vai lá, vou lá fazer o mínimo. Se der certo eu vou, se não der eu não vou. Vocês não estão lá para perder tempo, senhores. É o sonho de vocês. Então dá o sangue, tá certo? Na verdade, você tem que acreditar no seu potencial e começar a se preparar para o teste físico assim que passou na prova teórica. Antes de fazer a prova teórica, você já tem que estar se preparando, né, para o teste físico, tá ok? Bom, e o próximo exercício é a corrida de 12 minutos. Caio, posso andar na corrida de 12 minutos? Cansei. Posso dar andar? Pode. Vocês vão ser orientados, pode caminhar, mas não pode parar. Parou de caminhar, né? Parou o corpo, está reprovado, tá certo? Mas
tente no mínimo sempre trotar, porque cada metro que os senhores andam contam muito para aprovação. E às vezes, um ponto tira você do concurso. Vocês vão ver no dia do seu TAF que tem muito candidato que aprova por 1 ponto, senhores. É uma tristeza, né? Mas enfim, tá certo? Procurei esclarecer as principais dúvidas, desmistificar o TAF, tá legal? A dica para o TAF é preparação. Não tem outra dica melhor que essa. Sempre digo, candidato preparado é candidato aprovado. Durma bem, se alimente bem, chegue no horário e você vai passar, não tenha dúvida disso. Tá certo? Se tem alguma dúvida que não foi esclarecida, entre em contato com a equipe do Passe Bem Concurso. Dedicamos a você, candidato, né? Sucesso, motivação e conquista na vida. E espero, de coração, encontrar o seu nome na lista dos aprovados. Porque se você está preparado, você vai estar lá. Não tenha dúvida disso. Tá legal? Até a próxima, pessoal.